Um pastor na mira da Polícia Federal. Um púlpito transformado em palco de ataque ao Supremo. E um rebanho dividido entre a fé e a política. Silas Malafaia é o nome do momento. Mas será que você conhece a verdade por trás da tempestade? Hoje, aqui no Voz da Palavra, vamos além das manchetes. Vamos até a raiz do escândalo. Este canal não pede, mas conquista. Se essa palavra fizer sentido, deixe seu like no final. E se não for inscrito, se inscreva, porque a batalha espiritual não espera. Era uma manhã comum, até que os autos processuais passaram a falar mais alto que os discursos. Silas Malafaia, conhecido por seus púlpitos lotados, passou a figurar em decisões judiciais. Não por boato, mas por medidas registradas em documento. O que consta nos autos? Determinações de busca e apreensão, apreensão de aparelho celular e a inclusão do nome dele em apurações que tratam de possíveis crimes relacionados à incitação e à obstrução de procedimentos legais. São atos processuais formais, decisões, protocolos, registros, que não dependem de opinião, mas de papel carimbado e assinatura em despacho. Nos termos do processo, há menção a conteúdos, mensagens e orientações de mobilização, que serão periciados e confrontados com o restante da prova. Isso significa que o que está em jogo não é só retórica pública. É material que foi recolhido, catalogado e juntado aos autos para averiguação técnica. Não estamos aqui para transformar juízo em torcida. O que cabe ao público é ler o que está escrito e perguntar. Até que ponto a retórica pública se confunde com coordenação de ações que a lei precisa avaliar? Não é sensacionalismo. É leitura de documento. E documento pede análise, não aplauso. Do ponto de vista bíblico, a passagem de Natã confrontando Davi, segundo Samuel 12, nos lembra que o poder não remove a responsabilidade. E a responsabilidade, neste caso, tem forma. Autos, perícias, protocolos. A crítica que fazemos aqui não é contra uma instituição, é contra a dissonância entre o que se proclama no púlpito e o que os documentos indicam que pode ter sido articulado fora dele. Há ainda uma pergunta política e espiritual que queima. Quando o discurso pastoral passa a funcionar como mecanismo de pressão sobre instituições, qual é o limite entre legítima defesa de fé e tentativa de subverter a ordem pública? Romanos 13 fala das autoridades instituídas. O debate não é teórico, é prático e está nas páginas do processo. Antes de seguir para as cenas públicas, os comícios, as falas e os sinais que alimentaram essa investigação, precisamos fixar uma certeza. O que existe nos autos é matéria sujeita à prova. A retórica que transformou multidões em exército de opinião pode ser, e está sendo, checada por perícia técnica. E isso muda o tom da narrativa pública. Não é apenas ele disse, é o que há registrado nos autos. Então fique atento. Você vai ver como a palavra pública se entrelaça com os registros formais. Não vamos romantizar polícia nem espetacularizar processo. Vamos ao que está escrito e ao que se pode comprovar. O palco da Fúria Não foi dentro da igreja. Não foi em um sermão bíblico. Foi no coração da Avenida Paulista, diante de câmeras, microfones e milhares de seguidores. Silas Malafaia não subiu ao púlpito como pastor. Ele subiu ao palco como general de guerra. As palavras não foram parábolas, foram balas verbais. Chamou ministros de ditadores, apontou nomes. Usou o grito como espada e o coro da multidão como escudo. Não havia silêncio reverente de adoração. Havia gritos de combate. O que deveria ser oração virou slogan. O que deveria ser evangelho virou convocação. Ditador, ele repetiu. Perseguição, ele gritou. Nós não vamos nos calar, ele inflamou. E cada palavra caía como gasolina em um fogo já aceso. Esse não foi um ato isolado. Desde então, Malafaia tem usado suas falas públicas como flechas afiadas, convocando para novos atos, chamando fiéis para as ruas, transformando o púlpito em megafone político. A cena se repete. O pastor levanta a voz e a multidão responde, como exército disciplinado, mas a Bíblia adverte: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. O problema é que quando a língua de um líder deixa de edificar e passa a incendiar, o resultado não é edificação, é caos. O Brasil precisa enxergar. Esse estilo de discurso não é espontâneo, é cálculo, é estratégia. É a arte de transformar indignação em poder político, a fé em combustível, a raiva em plataforma. E quem se alimenta desse ciclo não são os fiéis em busca de consolo, mas os líderes em busca de influência. Aqui não existe mocinho ou vilão perfeito. O que existe é um pastor que escolheu usar a Bíblia como pano de fundo para uma batalha que, no fim das contas, é política até a raiz. E é aqui que a pergunta explode como trovão.
quando o púlpito se transforma em palanque de guerra, ainda resta espaço para a mensagem do Evangelho? Ou será que estamos assistindo à completa fusão entre fé e estratégia de poder? A coroa que ele mesmo colocou Silas Malafaia fala como se fosse a trombeta oficial de Deus no Brasil. Em seus discursos, ele se coloca não apenas como pastor, mas como porta-voz absoluto de milhões de evangélicos. Mas a verdade é dura. Ninguém lhe entregou essa coroa. Ele mesmo a colocou na cabeça. A Bíblia já alertava contra homens assim, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2:21. O problema não é um pastor falar de política. O problema é um pastor se autoproclamar o representante de uma nação de fiéis, como se o rebanho tivesse apenas um pastor na terra. Malafaia grita, união dos evangélicos, mas ignora o óbvio. Nem todos seguem sua bandeira. Nem todos marcham ao ritmo de seu tambor. Muitos líderes preferem o silêncio da oração ao barulho da praça pública. Outros rejeitam a mistura venenosa entre púlpito e palanque. E aqui está o ponto crítico. Quando um homem tenta monopolizar a voz do povo de Deus, ele deixa de ser profeta e começa a agir como rei. E a história bíblica já mostrou o que acontece com reis que confundem poder humano com autoridade divina. Saul, Nabucodonosor, Herodes, todos caíram pelo peso da própria soberba. Malafaia não é unanimidade. Malafaia não é consenso. Malafaia é, no máximo, um eco barulhento que tenta abafar vozes discordantes dentro do próprio corpo evangélico. Ele fala de perseguição, mas esquece que perseguição bíblica não é microfone cortado, não é crítica pública, não, é investigação judicial. Perseguição bíblica é prisão por fé, é martírio por Cristo, é cruz nas costas. Comparar o que vive com os mártires do Evangelho é banalizar o sangue derramado ao longo da história. O que resta então? Um palco onde ele se coloca como herói, mas onde muitos veem apenas um homem lutando, não pelo reino de Deus, mas pelo reino da própria influência. E a pergunta ecoa, pesada como um sino. Será que a voz que diz representar milhões realmente fala em nome de Cristo? Ou apenas em nome de si mesmo? Silas Malafaia mostrou sua verdadeira liturgia, a liturgia da estratégia política. O áudio enviado a Bolsonaro não foi oração, foi um manual. Não foi intercessão, foi instrução de combate. Malafaia abre exaltando. O discurso maior é teu, não é meu não. Eu falo isso é um. Você fala isso é 1000. Ou seja, ele reconhece que sua palavra não move montanhas, mas move massas quando sai da boca de Bolsonaro. É como se dissesse, eu sou o profeta de bastidores, você é o Messias político. Aqui já vemos a inversão espiritual. O púlpito se curva ao palanque. Depois, ele ensina a narrativa. Presidente, escuta-me, por favor. Grave um vídeo, presidente. Seu povo, a sua bolha, precisa ter algo para se defender e te defender. Grave um vídeo. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump. Ele está denunciando o que Alexandre... Cite, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Está aí o jogo sendo jogado. Sua preocupação é com a narrativa, não com a verdade. Com a imagem, não com a essência. Com a guerra política, não com o evangelho. E então vem a ameaça velada. E vem teu filho babaca falar dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dele um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo. Isso não é linguagem pastoral. Isso não é cuidado de irmão. Isso não é correção fraterna. Isso é tráfico de influência. É recado de quem se coloca como dono da porta da opinião pública evangélica. É o cajado transformado em porrete. No fim, para dar verniz espiritual, Malafaia carimba. Deus está contigo, compadre. Mas pergunto, estava mesmo? Ou era apenas mais uma das muitas vezes em que o nome de Deus é usado como selo para interesses humanos? Jeremias 23 ecoa como sentença. Não os enviei, todavia eles correm. Não lhes falei, contudo profetizam. Malafaia não falou em nome de Deus, falou em nome do poder. E isso não é profecia, é manipulação. Esse áudio não é só bastidor, é radiografia espiritual. É a prova de que por trás do pastor habita o estrategista, por trás do púlpito, o palanque, por trás da oração, a orquestração. O que ele anuncia não é o reino de Deus, é o reino do caos. Áudio vazou. O Brasil ouviu. E Malafaia reagiu.
mas não com confissão sincera, com teatro, estratégia e autoproteção. Ele começa apelando para sua bolha. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é para meus irmãos evangélicos. Algum amigo está assistindo? Conhece algum evangélico? Passa para ele. Você é meu irmão evangélico? Passa para os outros irmãos. Eu quero dar aqui uma resposta. Alguns irmãos meus criticaram, as minhas conversas privadas e palavras que eu disse em conversa entre eu e o presidente Bolsonaro no telefone dele. Imediatamente delimita o público. Não é a nação que interessa, não é a verdade que importa. É a tribo fiel, pronta para absorver a narrativa. Depois, ele mergulha na Bíblia. Mas repare nos trechos escolhidos. E eu quero dar uma resposta e vou começar aqui com palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou começar com isso. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Agora preste atenção a isso aqui. Por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, uma pequena partícula, e não vês atravo, um grande obstáculo que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócritas! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu irmão. Ele se coloca como Paulo moderno, enquanto desloca a culpa para os críticos. Alguns me criticaram e até me caluniaram. É crime vazar minha privacidade. Mas me perdoem se ofendi, é fraqueza minha. Observe, aqui não há arrependimento, há justificativa. Não é a palavra de Deus que o corrige. É a opinião pública que ele acusa de injustiça. Malafaia ainda admite suas falhas. É verdade que de vez em quando eu falo palavras indevidas. E vou dizer aqui com honestidade, até palavrão. Eu erro. Eu estou igual o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, do versículo 19 ao 25, uma síntese, O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu quero, isso eu faço. Descubro uma lei que está comigo. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Senhor Jesus Cristo. O truque é claro. Ele não confessa humildemente. Ele se coloca em paralelo com os grandes santos da Bíblia. Depois, ele aponta. Culpados externos. Baixaria da Globo News. Colocar um pastor para me atacar. Jornalismo bandido. Alguns tentam tirar proveito político. Amigos calados com medo de perder seguidores, omissos. Não há reconhecimento do impacto real de suas palavras. Apenas vitimismo. A emoção que ele desperta não é arrependimento, mas raiva, indignação e empatia seletiva. E então vem a armação dramática. E sabe o que eles querem? Me calar e me prender. Mas eu não tenho medo, porque eu sou livre em Cristo. Me bota numa jaula, eu vou continuar livre. Estas aqui são verdades. Obrigado a todos. Deus abençoe você e sua família. Note o efeito. A audiência sente tensão, revolta e admiração. Ele transforma uma falha grave em prova de coragem. O pastor que manipula a narrativa política agora se apresenta como mártir da liberdade. Mesmo misturando versículos, ele continua manobrando a percepção. A coisa não é só minhas palavras. Tem a ver com liberdade religiosa, liberdade de expressão e uma nação livre. Há muita maldade, perversidade, perseguição. Ele não admite que parte da controvérsia é sua própria conduta. O áudio, o vazamento, a conversa com Bolsonaro. Tudo se torna instrumento para reforçar a imagem de profeta perseguido, mesmo que a Bíblia diga claramente: não há profecia de Deus fora da santidade. Jeremias 23. E, como todo mestre da retórica, ele termina com um chamado emocional e religioso. Orem pelo Brasil, intercedam pela minha vida. Deus tenha misericórdia do Brasil. Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Um final que mistura patriotismo, fé e autoproteção. O que Malafaia faz aqui é clássico. Transforma o escândalo em espetáculo e o erro em santidade aparente. A lição bíblica é clara. Gálatas 6:7. Não se engane, Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. E aqui, o que se semeia é manipulação, não fé. Vimos um homem que se apresenta como mártir, que veste a Bíblia como escudo e que transforma erros em espetáculo. Mas agora, a pergunta é: onde termina a verdade e começa a narrativa? Enquanto Malafaia recita Romanos, Mateus e João, quantos se perguntam: ele realmente teme o erro ou teme apenas o julgamento humano? Ele busca a santidade ou preserva a própria influência? A fé dele é guia ou instrumento de poder político? E mais, se ele diz que não quer retaliação, mas conduz conversas estratégicas com Bolsonaro, Trump e assessores, quem está no centro do jogo? O pregador, o político ou o manipulador que se esconde atrás da Bíblia? Pense nisso. Um questionamento que corta a carne. Se Malafaia se expõe, se organiza, se articula politicamente, quantos compromissos invisíveis ele assume longe dos olhos do público? E mais inquietante ainda, se ele pode aconselhar,
influenciar e pressionar o presidente, quanto de tudo isso se conecta com o futuro do Brasil e do seu povo de fé? E aqui vai a provocação final. Se a Bíblia nos ensina que quem semeia colhe, que tipo de semente estamos testemunhando? Uma que conduz à luz ou à sombra de interesses políticos? E a pergunta que não quer calar: quer que a gente vá além? Quer que preparemos um dossiê completo sobre Bolsonaro e o papel de Malafaia nesse tabuleiro político-religioso? Não é promessa. É convite à verdade, à investigação e à reflexão. Enquanto isso, pense, você confia em líderes que falam mais com assessores do que com Deus? Até que ponto a fé está sendo manipulada para interesses pessoais e políticos? E mais importante, você está disposto a enxergar por si mesmo, mesmo que doa, porque a verdade é incômoda e a palavra de Deus é implacável? O que você fará com o que viu até agora? Ficará no conforto do engano ou buscará a luz que revela tudo, sem filtros e sem escudos? Chegamos ao fim desta jornada, mas a reflexão apenas começa. O que vimos hoje não é apenas sobre um homem, uma voz ou um áudio. É sobre as escolhas que nos cercam, os valores que abraçamos e a verdade que permitimos florescer em nossas vidas. Você que assistiu até aqui, quantas vezes já confiou cegamente em palavras que pareciam santas, mas carregavam interesses ocultos? Quantas vezes deixamos de questionar, de refletir, de buscar discernimento simplesmente por medo, costume ou influência alheia? A palavra nos ensina: examinai tudo, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Hoje, convidamos você a não apenas ouvir, mas a examinar, questionar e se posicionar. A fé verdadeira não é passiva. Ela transforma pensamento, atitude e ação. E agora, um momento de escolha. Você quer continuar na superfície ou mergulhar na verdade, mesmo que ela seja desconfortável? É o momento de refletir, aplicar e viver a mudança que o conhecimento desperta. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, agora é hora de avaliar. Se inscreva no canal. Aqui não pedimos, mas agora é o momento certo de fazer parte dessa jornada de reflexão e edificação. Se esse conteúdo mereceu, deixe seu like. Aqui ele vale muito e ajuda a levar essa mensagem mais longe. Compartilhe sua experiência nos comentários. Conte suas reflexões, dúvidas ou situações pessoais que se conectam com o que discutimos. Sugira novos temas, inspire debates e novas perspectivas. Não deixe que essa mensagem fique só com você. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, edifique mais vidas e incentive a reflexão profunda. Explore as playlists do canal, descubra outros conteúdos que desafiam a mente e fortalecem a fé. Não deixe de conferir os vídeos sugeridos aqui no YouTube. Cada história, cada investigação é uma oportunidade de crescimento. E se quiser ir ainda mais longe, siga-nos em outras redes sociais, links na descrição. É mais que conteúdo, é transformação e conexão. Lembre-se, a fé que não questiona, a verdade que não é buscada, pode se tornar apenas um eco do que outros querem que você acredite. Você vai permanecer na superfície ou vai mergulhar na verdade? O caminho está à sua frente e a decisão é sua.